Oi, Luciana. Olá, boa Tudo tarde. bom? Tudo jóia? Então, tá bom. Tô esperando o pessoal entrar aqui, tá? Eu sou o Elinho. A última vez que você falou com a Nath, eu não pude participar, tá? Mas Uhum, hoje eu vou conversar com vocês. tá jóia. Obrigado, Hoje muito obrigado. você que vai me ouvir aí. Muito obrigado pelo seu tempo, tá? De falar com a gente. Deixa eu só mandar mensagem para as meninas aqui para ver se elas estão entrando, tá? Tá jóia. Elinho, eu vou lá enquanto isso, então, buscar um copo d'água e já volto. Bom, fica à vontade, pode ir lá. Oi, boa tarde, Aline. Tudo bem? Tudo bem, Cris, e você? Tudo bem. Deixa eu só desligar meu WhatsApp aqui que vai começar. Tá bom. E a Nath, a avó dela, tá melhor? Acredita que ela tá? Graças a Deus, né? Mas ela tava com Covid? Não, ela infartou, estava na UTI, entubada e saiu do tubo. 97 anos. É incrível, Só né? por Deus mesmo, né? Que linda, né? É demais. Super resistência. Nem os médicos acreditaram. É, que máximo. Você acha? Tá vendo, Luciano? Você foi pegar a água, chegou todo mundo. Ó. Nossa, que incrível! O pessoal muito É, pontual. você vê? Muito A bom. Malu tá escutando a gente. Oi, e aí, tudo bem, gente? Tudo Eu não sei bem. se eu vou conseguir ligar a câmera, porque tá dando um probleminha aqui, mas se eu conseguir, eu ligo no meio, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Então tá bom, gente. Luciana, nós estamos aqui hoje com a Franciele, que está em Florianópolis, lá da Carreira de Tudo bem? Floripa. Bem. A Malu é aqui de Rio Preto e a Cris está lá no Rio de Janeiro. Então a gente está bem. Que legal! A Cris, ela já está buscando uma transição de carreira, ela já tem vários cursos, ela já fez bastante coisa, assim, muito experiente, já trabalhou com bastante coisa. Ela tem muito interesse em psicologia, né, Cris? Sempre teve muito interesse em psicologia. E Apesar dos Então, testes me mandarem para outras áreas, mas eu tenho uma conexão com a psicologia. né, esses testes não entendem nada, né? O bom de fazer teste é depois fazer tudo ao contrário. e a Malu tá na sua primeira escolha. Também saíram algumas profissões aí. E A Malu é de onde mesmo? a Malu é aqui de São José do Rio Preto. Aqui, Isso. tá. Nós três estamos aqui em Rio Preto e a Fran em Floripa e a Cris lá no Rio de Janeiro. Então, cadê a Fran? Saiu? Fugiu? Tô aqui, tô aqui. Ah, então tá. Então tá, Lu. Filho do Queria... meu lado, só vou esperar a pequenininha sair. Então, tudo bem, tranquilo. Queria começar a conversar, né? Eu gosto sempre de começar bem pelo começo mesmo. Perguntar para você como que foi, né, a sua escolha, né? Como que você estava ali também com seus 16, 17 anos. Que você pensava em fazer? Você sempre pensou na psicologia? Como que foi seu processo de Pois escolha? é.
interessante, né, que quando recapitulando meu processo de escolha, eu fico até bem emocionada de lembrar, porque aos 16, 17 anos, eu quase não pensava numa profissão, né, mas eu dançava muito, eu passava o dia inteiro no balé. E aí dançava balé clássico, balé contemporâneo, então eu só conseguia pensar em dança, não pensava em mais nada, nem estudar direito na escola eu gostava. E eu engravidei, né, no finalzinho do segundo colegial e o terceiro colegial eu tava com aquele barrigão chamando a atenção da escola inteira, todo mundo fez amizade comigo, foi super gostoso por um lado, né? Mas por outro me fechou, na minha cabeça me fechou a ideia de ser dançarina profissional, né? Uma bailarina, uma dançarina. Falei, bom, agora tem uma filha, né? Tem uma pessoa para eu pensar, para eu cuidar. E aí eu fiz até o meio do terceiro colegial, que ela nasceu em julho, e o restante eu entreguei trabalho e fui, porque aí teria mais 3 meses de aula, que era o tempo da licença maternidade. E eu até tinha me inscrito num vestibular de letras, mas eu também não me imaginava fazendo nada com letras, e falava, não é exatamente isso que eu quero. E aí eu lá com um bebezinho novo, né, e só pensando em dormir um pouquinho, acordar, amamentar, né, toda aquela correria de mãe nova. Tive muito apoio dos meus pais, né, e meu pai chegou e falou, olha, eu vi que tem na UNORP, tem psicologia, o que você acha de fazer? E aí eu falei, acho que seria legal, né, posso tentar. E fui. Né, fiz o vestibular, é um vestibular muito fácil, é uma faculdade paga, né? E fiz o vestibular, passei e comecei a fazer. E eu sempre tive dúvida se era isso que eu queria, né? Até então eu não sentia que eu estava escolhendo a psicologia. Eu senti que meu pai tinha muito medo que a filha fosse mais uma que depois de ter bebê parasse os estudos, né? E o curso de psicologia no início é muito difícil, para mim era grego, assim, tinha matéria que eu falava, gente, eu leio esse texto e eu não entendo nada, então a dúvida se era isso que eu queria. Aí até pegar um livro eu fazia numa escola particular, eu fazia um curso de inglês e tinha lá, o que você gostaria de ser quando crescer, né? Uma perguntinha em inglês, e eu tinha colocado psychology. Eu falei, gente, lá com os meus 12, 13 anos, né? Eu pensei nisso, né? E isso me passou, e eu então achando que meu pai tivesse escolhido a psicologia para mim, mas eu já tinha escolhido há muito tempo. Né? E aí eu fui fazendo a faculdade muito inexperiente. Eu digo que se eu tivesse a chance de fazer a faculdade de psicologia de novo, eu faria. Foram matérias incríveis que eu ainda não tinha tanta maturidade para compreender aqueles textos, né? De estudar aquilo a fundo. Mas quando eu entrei na prática da psicologia, que na UNORP tinha uma falha em relação a isso, a faculdade que eu fiz. A gente começava a prática só no 4º ano, e aí quando eu fui para a prática, que era em escolar, falei, nossa, é isso que eu quero, né? O olhinho brilhou, já dá aquela arrepiada, falando, não, é isso. E aí quando eu fui para a clínica, então, que aí é o estágio no 5º ano, né? Eu fui percebendo que eu tinha nascido para isso. Eu sou muito apaixonada pela profissão, sou muito suspeita a falar, né? Que tiveram amigas da minha filha que vieram falar comigo e falaram, o que você acha da psicologia? E eu comecei a falar, a hora que eu vi eu já tinha falado umas 4 horas e elas foram fazer psicologia. Então, legal. Eu realmente gosto muito. Então, foi assim que eu fui até a faculdade, né? Que eu escolhi. Não, muito legal você ser apaixonada pelo seu trabalho, porque nós procuramos realmente pessoas que sintam isso, né, para passar, né, como que funciona uma profissão.
Já aconteceu da gente passar por profissionais que a gente escolheu errado, né, na verdade. E a hora de falar, a pessoa, ó, aqui você vai pagar para trabalhar. E foi horrível, né? Sim. É muito ótimo quando a Porque gente encontra isso. o profissional que tá frustrado, né, com aquilo que ele faz, ele vai frustrar outras pessoas, né? E eu digo que, assim, a minha atuação clínica, ela foi muito difícil, né? Você ter alguns pacientes no mês e você não saber se no mês seguinte você vai ter aquele paciente. Né? É muito instável realmente a vida da clínica. Então você tem que gostar muito. Você tem que gostar tanto ao ponto de não ter pacientes na agenda e você falar, não vejo a hora de chegar segunda-feira para estudar alguma coisa, para aproveitar o tempo livre, né? Para fazer algo na profissão, né? Então acho que E Lu, na faculdade você fez aqui na Unorp, né? Você falou. Mas você lembra das matérias que você teve? Que a psicologia tem leituras pesadíssimas, assim, né? Leituras antigas. O que você lembra das matérias? Tem. Bom, uma das matérias que surpreende a todos é a estatística, né? Primeiro ano estatística, a gente fala, não, eu vim para psicologia porque eu não gostava de matemática, mas é preciso a estatística para quem vai para a área de pesquisa. Sim. Né? Então, é uma matéria que, bom, eu sempre tive dificuldade em matemática, então é uma matéria necessária, mas muito difícil. Tem antropologia, que é muito bacana. A professora fez até uma excursão para uma tribo indígena de antropologia. Então, ela vai falando, assim, é muito legal. A gente estuda bastante filosofia, né? E tem anatomia e fisiologia, logo no primeiro ano. Normalmente são matérias de primeiro ano. E depois vai tendo matérias de organizacional, que aí a gente vai entendendo o que a psicologia vai fazer dentro das empresas, né? Aí, a partir do segundo ano, já começa a funilar um pouquinho mais, né? Da gente começar a compreender onde a psicologia pode agir. Sim. Então, tem dentro das organizações, a psicologia hospitalar, tem psicopatologia, né, que nós vamos entender todos os transtornos psicológicos. Uma falha para mim, né, e que depois eu busquei por fora, foi pelo menos na faculdade onde eu fiz, não ter farmacologia. A gente não entender nada a respeito de medicamentos. Né, porque a gente trabalha em parceria com um psiquiatra. Sim. A gente trabalha com um paciente que está medicado. Então, a gente deveria ter esse conhecimento. Com certeza. Né? Mas, pelo menos na faculdade que eu fiz, não teve e fez muita falta. Então, assim, sugiro fazer, né, entender sobre os medicamentos, porque é bem interessante. Pode falar, eu acho que não, sobre a farmácia, eu acho que é um pouco da grade do curso, porque aqui na Univale, onde eu fiz psicologia, a gente tem estatística básica aplicada, né? Depois tem a EC, tem farmaco 1 e 2, então a gente tem 2 semestres de farmaco, e a gente tem anatomia geral e depois neuroanatomia também, né? Então, legal. Isso quando a gente indica até um aluno, é bem importante ele também dar uma estudada na grade curricular do curso, né? Porque eu vejo que muda muito. Eu já tive amigas que fizeram na Unisul, eu fiz na Univale, e outras que fizeram na UFSC, aqui de Floripa, a grade curricular são bem diferentes mesmo, né? Legal. Mas é bom saber disso. É bom saber, né? Porque realmente é uma coisa que eu saí da faculdade e falei, eu preciso compreender. Quando um paciente chega falando, eu tô tomando tal medicação e eu vou parar porque não tá tendo efeito nenhum, eu falei, aí, né? Não sei nem para que é essa medicação, o que eu oriento, o que eu falo, né? Então é realmente bem bacana isso. Verdade. Nós temos aula de ética. Legal. Né, que também é muito importante.
Nossa, tem tanta aula, mas eu não muita tô me matéria, né? lembrando agora. Essas foram as que mais me chamaram a atenção, assim, que eu tô lembrando. Se você tem alguma pergunta em relação à faculdade? Eu queria perguntar uma coisa. A faculdade é aí em Ribeirão Preto, onde ela fez a faculdade? Rio Preto, aqui na nossa cidade. Em Rio Preto, isso. Isso. O curso aí também de psicologia, ele é integral ou ele é num período só? Aqui era um curso de um período só. Um período mas só. tem várias faculdades que eu sei que são integrais, né? Sim, pelo sua experiência, o que você acha que é melhor? Seria melhor? É Então, integral mesmo? Eu gostei da faculdade de um período só, porque quando começa a fase de estágio, você tem que ter um tempo, né, para fazer esses estágios. Então, você vai fazer um estágio numa empresa ou num hospital, você vai precisar fazer ou no período da manhã ou no período da tarde, né? Não tem empresas abertas à noite, por exemplo. Então, realmente, você precisa desse horário livre. Verdade. E é interessante ver a grade da faculdade, ver se ela oferece essa... A faculdade também, muitas vezes, pensa nisso, né? Nas aulas, de uma tal forma que você tenha um período livre para o estágio. Sim. Agora, quando a pessoa busca um estágio remunerado, por exemplo, que tem normalmente dentro das empresas, né, em RH, essas empresas também vão exigir que essa pessoa fique ali um tempo mínimo, né, por dia, por semana. Malu? Você tem alguma pergunta em relação à faculdade? Eu ia perguntar sobre os estágios mesmo. Quando que começaram e como funcionou? Como você saiu, enfim. A sua área que você atua no site também. Essa é uma pergunta que eu também ia fazer, porque assim, quando você faz o estágio em qualquer outra especialidade, qualquer outra profissão, é uma coisa, mas a psicologia em si é meio pensar, né? Você fica junto no atendimento, porque a pessoa vai se abrir, né? Fala coisas ali que eu imagino, né? Como que funciona mesmo assim um estágio? Como que você se prepara para atender uma pessoa? Tá. Uma coisa importantíssima, né, dentro da psicologia e que deveria ser também muito importante em qualquer outra profissão é que para que a gente faça um estágio, a gente tem que fazer terapia, né? A gente precisa entender como um psicólogo trabalha. É a melhor forma da gente saber ou ver um profissional na ativa, né? Um psicólogo clínico atuando. É claro que ali você vai estar como paciente, mas você também já vai estar desenvolvendo esse olhar, né, de como é. Eu digo até para eu montar a minha clínica, eu ia pensando nas clínicas dos psicólogos que eu tinha passado, que eu tinha ido, né? Então é interessante a gente fazer terapia. Cada faculdade também tem um estilo de estágio diferente. Na faculdade onde eu fiz, eu comecei no primeiro ano, eu fiz iniciação em pesquisa científica dentro de um hospital. Então, como a gente teve... e tem essa disciplina também na escola, é metodologia de pesquisa. Sim, sim. Até para a gente depois desenvolver o TCC lá no último ano, né? Psicologia foi bem legal, porque eu fiz 2 TCC, não sei se toda faculdade é assim, mas como a gente se forma em licenciatura no 4º ano e bacharelado no 5º, foram 2 trabalhos de conclusão de curso. Um voltado para a educação e o outro mais voltado para o comportamento. Legal. Então, não é querendo desanimar, não. Imagina, isso aí é animador. Isso não vai ter como fugir, né? Mas fazer o quê? Não tem como fugir, Mas a gente acaba aprendendo a fazer, vai fazendo de uma forma muito mais natural, né? Então, primeiro ano eu fui para dentro de um hospital, mas não para trabalhar numa área hospitalar. Eu fui para fazer uma pesquisa científica.
E eu entrei em contato com esse universo da pesquisa. Então, lá eu entendi que eu não queria entrar nunca mais dentro de um hospital. Já fechei as portas para psicologia hospitalar. Então, eu nem quis fazer o estágio em psicologia hospitalar, porque eu não gostei do clima do hospital, eu entrava lá, me fazia muito mal, eu perdi o paladar, e aí eu fiquei sabendo que isso é comum para quem trabalha dentro de hospital, né, por conta do que é usado lá, até para limpeza. Então, eu não gostei da psicologia hospitalar, não gostei de estar dentro de um hospital. Sim. Né? Mas eu gostei até de fazer pesquisa, achei muito bacana, achei um universo bem interessante, né? Fiz o ano todo. Depois eu fui fazendo estágio. Deixa eu ver se eu lembro aqui a ordem, eu não vou lembrar. Não, mas eu fiz o estágio em presídios, porque eu tinha um grande interesse na psicologia jurídica e continuo tendo. Eu falo que essa porta ainda está fechadinha assim, mas sem trancar. Mas eu ela continuo tá ali, tendo um grande interesse. E eu não sei se vocês se lembram, na época que explodiu o PCC, todos os presídios começaram a ter um tumulto. Eu estava dentro dos presídios fazendo o estágio. Aí eu liguei lá, escuta, já está estourando aí? Eu posso ir hoje fazer estágio ou não? Né? E o rapaz falou, não venha, porque eles tá tumultuando aqui, tá difícil. Né? Então, nesse período eu conheci o trabalho dentro da Delegacia da Mulher, que eu também fiquei apaixonada. Então, eram 4 lugares que a gente precisava passar. Eu passei por um presídio masculino, não gostei do estilo que eles colocaram o aluno. Então, eu entrava com uma pessoa presa dentro de uma cela. E não ficava nenhum segurança ali. Então, assim, ainda bem, né, que eu fui um dia só, não voltei mais. Eu fui um dia no presídio feminino e nesse lugar eu gostei muito da forma como o estágio foi feito. E aí eu fui em 2 delegacias da mulher, uma em São José do Rio Preto e uma em Mirassol, que para quem não é daqui, é uma cidade muito perto daqui, assim, tá quase virando um bairro. Em 20 minutinhos a gente tá lá, né? Daqui a pouco vai virar um bairro de Rio Preto. E aí eu gostei tanto desse estágio na Delegacia da Mulher que depois de formada eu fiquei 1 ano trabalhando na Delegacia da Mulher como voluntário. Eu falei, não precisa me pagar nada, eu adorei estar aqui, achei super legal e fiquei lá com a doutora Dálice, delegada da Mulher. Então é um trabalho muito bonito, eu gostei muito. E eu fiz um outro estágio na psicologia do esporte, que eu também fiquei apaixonada com atletas de alto rendimento. E o quanto o emocional deles é abalado, o quanto eles precisam desse trabalho da psicologia. Sim. Alguns que fazem esporte em grupo, e esse grupo nem se conhecia. E eu falo, gente, vocês treinam o dia inteiro, vocês não se conhecem, então fazer essa integração, eu fiquei apaixonada, eu gostei muito. Legal. Então, esses estágios a gente estuda, por exemplo, uma dinâmica em grupo, a gente estuda, tem como você passar essa vivência, né? Quando a gente pensa em psicólogo, a gente só pensa no psicólogo dentro da clínica, quando na verdade a área de atuação é muito grande, né? Então, eu posso ter uma clínica, como eu posso trabalhar com atletas de alto rendimento, eu posso trabalhar um período numa delegacia, né? Ou fazendo laudos para... Quando eu falei que a área jurídica ainda estava ali e que em algum momento eu posso utilizar dela, é que a justiça, ela tem profissionais que ela precisa se apoiar para perícia. Então, são os peritos auxiliares de justiça, é isso que chama? Auxiliares técnicos, alguma coisa assim. São os peritos da justiça. Então, por exemplo, uma pessoa entrou com uma ação falando que teve uma perturbação mental naquela empresa
Então, eles precisam de um laudo de um psicólogo, né, para saber se isso realmente aconteceu, se essa pessoa realmente está com essa perturbação, né? E aí eles nomeiam um perito para fazer esse trabalho. E quando eu comecei a ler, a estudar, foi agora na quarentena que eu comecei a ver que isso existia. Eu falei, gente, eu vou fazer isso. Achei muito legal. A gente consegue fazer de casa, você faz um laudo, você faz o atendimento com a pessoa, né? Então eu achei muito bacana. Legal, muito bom. Cris, E está aí, quietinha hoje? o atendimento, né, com o paciente, tem algumas faculdades que tem sala de espelho. Para você observar, o professor também te observa atendendo, ele fala o que foi legal, o que não foi legal. Na faculdade onde eu fiz, não existia isso, então a gente entrava com o paciente já no 5º ano, né, onde você já tem um preparo maior, e o professor passava algumas orientações, né? Então, o que você vai passar de orientação para um aluno recém-formado ali? Escuta mais, fala menos, né? Ou acolha o que aquela pessoa tem para falar, e aí depois a gente tinha momentos de conversa, né? De supervisão, que isso também o psicólogo sempre vai precisar ter um terapeuta para chamar de seu e um supervisor, uma pessoa que te acolha nas dificuldades que você está tendo com o seu paciente e que olhe por essa outra perspectiva, né? Olha, esse paciente está trazendo isso, o que você acha de utilizar tal técnica, né? Então, o professor faz isso na faculdade, em cada atendimento que a gente faz. Legal. Alguma dúvida, gente, em relação a estágios? Lu, eu fiquei super interessada que você falou sobre a delegacia da mulher e tal. Será que você não podia falar um pouquinho mais sobre esse trabalho? Como você fazia? Posso, sim. Na delegacia da mulher eu percebia que tinha muito trabalho para ser feito. Porque quando você chega, não sei se vocês tiveram a chance de alguma vez numa delegacia, qualquer delegacia de polícia, mas a delegacia da mulher não é muito diferente. A diferença é que só tem mulheres trabalhando lá. Mas tem um balcão e chega uma pessoa e fala, né? Ela tem que falar no balcão super alto ali o que está acontecendo com ela. E as escrivãs vão receber essa pessoa e vão falar, não, mas ó, o que está acontecendo? Elas são muito grosseiras, assim, né? Elas são muito... Então, o escrivão vai falar, ó, você pode ou fazer um boletim de ocorrência, né? Ou você pode dar andamento nisso. Então, você entra com uma ação contra a pessoa. Eles orientam isso para a pessoa. Né? Mas a pessoa fala, não, mas então, aí só se eu queria dar um susto nessa pessoa, se eu queria... E elas não tinham muito essa paciência de explicar, né? Olha, você sofreu uma violência, tais coisas podem ser feitas. Então, elas enviavam para minha sala. Lá na delegacia ficava assim, um balcão e a minha sala acabando o balcão de atendimento. Então, eu ouvia essa pessoa entrando, eu ouvia o que a escrivã estava orientando e eu já fazia assim com a mãozinha, vem para cá que eu te explico. Então, tinha esse trabalho de orientação, né? Quando você, então, mulher, está passando por uma violência, né? O que você pode fazer? Então, orientar a mulher que queria se separar, que ela queria sair de casa, ou que ela queria fazer um boletim de ocorrência, ou que ela queria, né? Então, enfim, que ela podia, as medidas protetivas, né? De distanciamento, que o homem não pode chegar perto dela. Então, eu ia trabalhar com essa orientação do que pode ser feito. E lá também... eu acolhia algumas mulheres que estavam em situação de violência, mas entendiam que não poderiam fazer nada a respeito, porque dependiam financeiramente daquele homem, porque estavam, né,
muitas vezes o que acontece quando um homem está sendo muito violento dentro do relacionamento, ele vai cercando essa mulher. Ele pede para ela parar de trabalhar, então ela vai ficando dependente, né? Ele vai falando das roupas dela, então se nenhuma roupa tá bom, ela vai usando as roupas cada vez mais simples, sem maquiagem, sem arrumar o cabelo. Então a autoestima delas vai ficando assim, inexistentes, né? Não tem autoestima mais. E aí eu ia trabalhando terapia mesmo. Eu fazia meia hora de atendimento, uma vez por semana, e essas pessoas entravam na minha salinha, fechava a porta e a gente fazia o atendimento. E a Delegacia da Mulher não atende só mulheres, atende também crianças, né? Então eu tive um caso de uma criança que eu atendia lá toda semana, de um menino, ele devia ter uns beirando 7 anos, talvez um pouquinho mais novo, e ele tinha visto o pai ser preso. Então o pai foi preso na frente dele. E ninguém conseguia contar para essa criança que o pai não ia voltar, que o pai estava preso, né? E aí ele foi fazendo terapia para ir entendendo, né, o que estava acontecendo ali. E a gente ia brincando de polícia e ladrão e tal. E ele falando que a polícia, por exemplo, era muito mal. E eu falava, não, a polícia não é má, né? A polícia prende quem faz algo errado, né? Então, a gente foi trabalhando a terapia mesmo com esse menino. Nossa, que legal. Mais alguma dúvida, Cris? Na parte de estágio, é necessário a gente estagiar também em empresa ou só a parte clínica? O estágio É opcional, você que escolhe. Você que escolhe, né? Você tem uma quantidade mínima que você tem que fazer de estágio, mas o local você que escolhe. Assim como eu não quis ir para um estágio hospitalar, por exemplo, e eu não fiz estágio em empresa também, não fiz nenhuma em RH, né? Então, eu não tenho experiência com isso. Então, ninguém vai dizer, não, você tem que fazer um estágio em tal lugar. Tirando o estágio em escolar, porque como tem a formação em licenciatura, você tem que compreender o que acontece numa sala de aula, né? Então, nesses estágios, sim, eram obrigatórios assistir aula num determinado tanto de horas e depois dar aulas. Legal. Esse era um estágio obrigatório. Depois, no 5º ano, o estágio obrigatório era em avaliação e em atendimento. Sim. Legal. Mais perguntas? De estágio, faculdade? Então, aí você fez seus estágios, se formou, fez os 2 TCCs. E para entrar no mercado de trabalho, assim, como que foi? Foi difícil? Você conseguiu se virar logo, assim? Já abriu sua clínica de cara? Então, eu tenho o meu pai, meu irmão mais velho e meu irmão mais novo são dentistas, né? Então, nós temos uma clínica familiar, mas não tinha espaço para mim na clínica na época. Então, eu saí, eu fiquei 1 ano como voluntária na Delegacia da Mulher, 1 ano como voluntária, acabei ficando 2 anos como voluntária numa outra instituição que fazia avaliação em crianças com transtornos com distúrbios de aprendizagem, né? Então a criança que tem dificuldade na aprendizagem passava por um lugar que é um lugar incrível em Rio Preto, muito legal, e era voluntário também, né? E depois de 1 ano de formada que eu fui para a clínica, eu sublocava horários numa clínica que foi bem bacana também, né? Então, eu não tinha todos os horários livres para dar aquela sensação de, nossa, né? Tem um paciente só e todos os horários livres. A clínica é muito demorada. Para se ter clínica, tem que ter... Meu pai falava isso para mim e eu vou repetir isso para vocês.
tem que ter 14 anos de experiência para você construir sua clientela. Existe 15 anos. Existe um estudo de mercado na parte da medicina que fala que que a média de uma clínica conseguir girar sozinha são 10 anos mesmo. É isso mesmo. Sim, sim. É tempo, né? Realmente você saber que você vai estudar muito, você vai se especializar muito e as pessoas, assim, o paciente de psicologia, ele não sai contando para todo mundo que ele faz terapia, então é difícil quem encaminha, né? Algumas pessoas sim, mas em geral, a minha clínica até hoje não tem uma fachada, não tem um nome na fachada, porque tem pessoas que fazem terapia escondido da família. Então, falam, nossa, que bom que tem uma placa de odontologia aqui, porque eles acham que eu estou tratando de dente, né? Então, tem muitas pessoas que são muito reservadas em relação a isso, né? Mas eu estou descobrindo agora que o psicólogo pode e deve fazer um marketing pessoal. Tem várias coisas que a gente consegue fazer. E eu descobri muito na quarentena. Eu falei que na quarentena eu caminhei assim 5 anos em um. Porque eu descobri que dá para, dependendo das postagens que você faz no Instagram, você chama paciente para sua clínica. Então eu tenho em média de 1 a 2 pacientes por semana me procurando pelo Instagram. Nossa, que ótimo. Que tá super legal. E é você não apelar, não falar que você vai curar ninguém, você não precisa ficar fazendo aquele marketing que a gente conhece, né? O que a gente acha que é uma propaganda, mas dá para ser feito, né? Então, assim, hoje em dia a internet ela pode trabalhar muito a nosso favor, né? E também esse ano eu desenvolvi, eu escrevi meu primeiro e-book, né? Que também foi uma conquista muito grande para mim, né? E de pensar que eu não preciso esperar um paciente vir para a clínica para ter um ganho. Né, que eu consigo ganhar de outras formas, né? Fazer dinheiro de outras formas. E o que eu brinco também é fazer dinheiro dormindo, porque outro dia eu acordei e estava assim, você vendeu um e-book. Eu falei, ai, que delícia, gente. Né? Muito legal então, isso. Você pode escrever, você pode desenvolver um curso. Então, imagina que você está com 5 anos de formado e você pode fazer um curso para recém-formados. Legal. Né? O beabá daquilo que era tão difícil antes e agora é fácil. Sim. Né? Você pode desenvolver um curso para estudantes de psicologia. Né? Então, hoje em dia, a internet tem ajudado muito com isso. Cada vez mais eu estou descobrindo a internet, né? E também vem a somar com a prática clínica. Sim. Né? Agora, os atendimentos online, agora eu estou atendendo uma pessoa que mora nos Estados Unidos, né? Eu tive que aprender só como que ela faria os pagamentos para mim, como que seria isso. Eu falei, me explica, porque eu não entendo nada. Né? Mas é uma brasileira que está morando lá e que veio através do Instagram. Muito legal. Eu achei bem bacana também. Aliás, isso de área da saúde não poder fazer muita propaganda é um absurdo, né? Porque eu acho que é óbvio que se você for colocar algo, não, vou, sei lá, extremamente explícito, assim, mas, poxa, fazer algo, trabalhar a rede social, nossa, que coisa, né? Sim. Estamos em 2021 a gente não pode já. expor nenhum paciente, Sim. né? Eu não posso falar, olha, ontem eu estava atendendo um empresário lá, né, que me falou tal coisa, mas eu posso falar, eu faço stories, até se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, eu faço stories que eu falo, gente, eu estava conversando com um paciente que me trouxe essa reflexão e talvez seja uma reflexão que você também tenha. Então, olha, eu não estou expondo ninguém, né? Não estou colocando assim, olha, estou fazendo promoção da minha sessão, né? R$20, vem fazer terapia comigo. Isso não pode. Né? Ou, não vai no fulano não, vem aqui, né? Esse é o tipo de marketing que não pode, né? Você prometer cura, é você, né, colocar um antes e depois de um paciente com o rosto dele, mas você vai percebendo que tem pacientes que falam, eu quero que você coloque isso lá no seu Instagram,
né? Eu quero que você coloque essa experiência que a gente teve, esse insight que eu tive, que eu achei muito legal. Então, a pessoa está me autorizando. Sim. Né? Eu não vou colocar o nome dela, não vou colocar a idade, eu não vou colocar a profissão e vou colocar, olha só o resultado desse paciente, que bacana. Sim. E quanto tempo você já está no mercado atuando? Eu estou há 15 anos formada. E qual é o rendimento médio que uma psicóloga teria, né, com a experiência que você tem de salário? Tá, hoje em dia eu estou tendo um ganho de, em média, eu não parei para ver certinho, mas em média R$6.000. Dá para fazer mais. Se eu conseguir fazer esse e-book ir para mais pessoas, que eu já estou trabalhando nesse marketing do e-book, eu consigo fazer mais dinheiro. Em média, quanto é a sua sessão? R$150. Eu tenho um atendimento social, tá? Que eu atendi durante bastante tempo numa paróquia e eu atendi a R$30 e agora eu trouxe essas pessoas para a clínica, então eu aumentei um pouquinho para R$50. É o meu valor social. Então, se chega uma pessoa, não tem condição, ela paga R$50. Legal. E para os pacientes que têm condição de pagar, é R$150. Gente, se o link cair, vocês podem entrar no mesmo link, tá? Ah, tá. Eu tô vendo aqui que tá É. quase acabando o tempo. Tá.